A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias. Giro Conte. Olá, Mato Grosso, bom dia! Chegamos com mais uma edição do Giro Conte. A partir de agora, iniciamos mais uma integração com todo o estado, através das emissoras do Grupo Conte. E de norte a sul, do Araguaia ao Vale do Jauru, de Barra do Garças à Alta Floresta. Cumprimentar aqui nossos colegas comunicadores que farão parte desta mesa redonda da informação em suas respectivas regiões, hein? Bom dia, o Silvio Piran, no Médio Norte. Bom dia, Antônio Luiz, bom dia, ouvintes do Giro Conte. Estamos a postos mais uma vez para participar desse programa, trazendo informações relevantes para o estado de Mato Grosso. Lá no Vale do Guaporé tem o repórter Celso Garcia, bom dia. Antônio, bom dia, estamos a postos para participar dessa grande mesa redonda estadual, aproveitar e cumprimentar também os colegas das outras regiões do estado, bom dia. No extremo norte do estado, em Peixoto de Azevedo, temos o José Carlos. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos aí que estão nos estúdios da Rede Conte. Estamos prontos e esperamos que seja mais um programa esclarecedor à sociedade de Mato Grosso. E no Vale do Araguaia, contamos com a participação do Asley Verne, que nesta manhã, bom dia. Bom dia, Antônio Luiz. Um bom dia especial para você que acompanha o Giro Conte nessa manhã de sexta-feira. Um bom dia ao nosso entrevistado de hoje. Pessoal, hoje a nossa mesa redonda por Mato Grosso será um pouco diferente. Em vez de um, nós teremos dois convidados importantes do meio político do estado. Aqui ao meu lado, nos estúdios da Rede Conte, tem um empresário agropecuarista e com um currículo admirável. Ele foi prefeito de Lucas do Rio Verde por 3 mandatos, é ex-deputado estadual, ex-secretário de Agricultura de Mato Grosso. Ele é Otaviano Pivetta, do PDT, aqui ao meu lado. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Giro Conte por Mato Grosso. Bom dia, eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar sobre Mato Grosso, seus problemas e as soluções. Pivetta, vai ser um grande bate-papo. E de frente comigo, o nosso segundo convidado não fica por menos na sua trajetória. Ele também é empresário do agronegócio, é presidente do Partido Democrático Trabalhista e está no seu segundo mandato como deputado estadual. Ele é o polêmico Zeca Viana, aqui nos estúdios da Conte. Bom dia, seja bem-vindo à nossa mesa redonda por Mato Grosso. Bom dia, Toninho, bom dia a todos os ouvintes da Conte. É um prazer estar no Giro Conte, falando dos grandes problemas que interferem na vida de todos os matogrossenses. E nós estamos aqui, eu juntamente com o Otaviano Pivetta, para dizer à sociedade que a gente está pronto, está preparado para poder discutir o futuro do estado do Mato Grosso. E os nossos dois entrevistados têm algo muito em comum. Os dois foram os principais apoiadores do atual governo nas eleições passadas e hoje são radicalmente contra a reeleição de Pedro Tax. Daqui a pouco você vai saber por quê. E Otaviano, vamos começar já a nossa mesa pela sua cidade. Lá em Lucas do Rio Verde, quem está pronto para fazer perguntas é o repórter Valdeci Chagas, da TV Rio Verde, do Grupo Conte. Bom dia, Valdeci. Bom dia, Otaviano Pivetta. Bom, o senhor teve 3 mandatos em Lucas do Rio Verde como prefeito bem-sucedido e reconhecido nacionalmente. A pergunta é a seguinte: caso o senhor venha a ser eleito governador do estado, o que dá para ser implementado desse modelo na gestão estadual, levando em conta as diversidades econômicas e culturais dos municípios? Valdecir, a minha trajetória em Mato Grosso foi feita no trabalho. Primeiro no meu plano pessoal, quando eu cheguei aqui cheio de sonhos, e logo na sequência na vida pública, quando resolvi enveredar para a política, com apoio de algumas lideranças e partidos. Conseguimos vencer as eleições em 96 e iniciei minha carreira, minha vida pública, então, em 97, aí no município. A minha experiência e a minha trajetória é de gestão e resultados. Eu vejo que Mato Grosso, nesse momento, precisa mais do que nunca de gestão. Precisa de um gestor. E eu estou apto a me colocar para essa disputa, porque a minha trajetória, a minha história
é de muitos feitos. E na vida pública, no caso dos municípios, o Estado não visa lucro, não tem que acumular poupança, mas o Estado precisa servir o cidadão. O Estado arrecada o suor dos trabalhadores, das famílias mato-grossenses e, infelizmente, não devolve em serviços e obras essenciais o que as pessoas têm direito de receber. Então, eu vejo que Mato Grosso é como a seleção brasileira, cheia de talentos, cheia de inteligência, cheia de capacidade de vencer, mas falta um técnico, como diz meu amigo Mauro. Nós vimos a seleção há pouco tempo atrás com o Dunga de técnico ser humilhada por um time organizado, apesar de ter bons craques, bons jogadores. Eu vejo Mato Grosso assim, um estado que tem uma economia pujante, tem recursos naturais abundantes, tem um povo trabalhador, ordeiro, mas o nosso técnico é muito ruim de serviço, e ele consegue ser ruim para todo mundo. Então, uma troca de técnico, provavelmente, mas num esquema bem planejado, com liderança, com bons exemplos e com ordem, né? Que está faltando aqui também. Esse estado virou um conflito absoluto, né? Todo mundo brigando com todo mundo. A liderança que faz os policiais brigarem entre si, em vez de atender a segurança pública. Uma liderança que promove uma Grampolândia da dimensão que foi promovida, em vez de respeitar os direitos individuais. Quer dizer, o exemplo não está vindo, o exemplo que vem de cima é muito ruim. Então, a tendência é o Estado perder muito, como vem perdendo. E nós queremos estancar esse período de perda, de prejuízo para a sociedade e colocar uma gestão isenta, decente, onde o governador chame os servidores públicos para um novo acordo, para um novo pacto pelo Estado de Mato Grosso, onde todo mundo se enganje num sistema de servir a sociedade, na transformação do Estado, que hoje é um Estado sugador, para o Estado servidor. Nós precisamos enganjar a classe política, né, os deputados, na missão de ajudar a construir o interior desse Estado, ajudar a organizar os serviços públicos no interior desse Estado. Quer dizer, tem muito a ser feito e não é difícil de ser feito, mas depende muito da cabeça e do comportamento da liderança e dos exemplos que precisa ser dado. Eu estou disposto e me sinto pronto a exercer esta honra, esse mandato, e levar Mato Grosso para o lugar que merece, ou seja, um lugar de destaque no cenário nacional. Deputado Zeca Viana, o senhor foi o primeiro líder apoiador do governo Pedro Taques a abandonar o barco ainda no início do governo. A pergunta é o seguinte: o que o senhor viu logo no começo que o governo não ia dar certo? Obrigado, Valdecir, pela pergunta. A mudança de conduta, né? A mudança de conduta do governador após a eleição, ele antes da eleição, ele vinha mostrando um comportamento de uma pessoa sensível, uma pessoa sensata com os problemas do Estado, e assim que ele ganhou a eleição, ele se transformou num monstro. O próprio Otaviano Pivetta percebeu isso na transição, e eu nos primeiros dias de mandato dele, que a gente foi conversar, quando eu vi que ele estava encaminhando para um lado que a gente não concordava, que nós sempre pegava a moralidade, a decência no serviço público, eu fui obrigado a dizer para ele, dessa forma nós não estamos juntos e eu não ganhei a eleição e nem você ganhou a eleição para trabalhar dessa forma. Então eu resolvi me afastar dele e acabou a coisa se agravando mais. Ele, em vez de procurar melhorar a situação, a gestão dele, ele foi tomando uma dimensão assim que chegou no que está, né? Está no fundo do poço aí, está praticamente irreversível, e a gente, graças a Deus, tivemos esse privilégio de identificar isso logo no início e já fui para cima, tentando mostrar para ele o caminho certo, onde que as coisas funcionavam melhor, mais suave, mas infelizmente ele não ouviu, como não me ouviu, e não ouviu o Otaviano, e não ouviu ninguém dos companheiros dele. Bom, a gente dá sequência agora do Médio Norte, nós vamos até Vila Rica, a cerca de
mais de 1.000 quilômetros da capital, um dos municípios mais distantes de Mato Grosso, onde o Grupo Conte conta aí com várias emissoras, tanto em São José do Xingu, Vila Rica, Confresa. E eu movimento nesse momento o Wasley Wernick da Rádio Conte de Confresa, que tem pergunta para o Otaviano Pivetta. Bom dia, Wasley. Bom dia, Antônio Luiz. E a minha pergunta é a seguinte: Otaviano, o senhor disse recentemente em um encontro regional do seu partido, o PDT, de que defende um novo Mato Grosso, um estado que seja arrecadador e distribuidor justo de recursos. A minha pergunta é justamente a seguinte: como fazer isso? É simples. Primeiro, nós precisamos ter austeridade. Nós temos que diminuir o custo da máquina. Nós temos que imediatamente fazer uma reforma administrativa, diminuir o número de secretarias, diminuir o número de ocupação de prédios públicos do Estado, né? Nós temos que organizar essas secretarias, acabar com essas paredes, esses labirintos, colocar os servidores públicos num ambiente transparente, onde tenha ambiência, onde tenha conforto e onde tenha transparência. O Estado precisa ser visível. Hoje o Estado é um mistério. Nós temos que acabar com isso. Com austeridade e cuidando da qualidade do gasto, fazendo a economia nos setores que dá para fazer economia, nós vamos sobrar dinheiro para investir. E o dinheiro que nós sobrar para investir vai ser definido as prioridades em cada município, em cada região, e o Estado não pretende ser um fazedor de obra em tudo que é canto, porque o Estado é um péssimo construtor. O Estado não consegue sair da burocracia. Quando sai da burocracia, vai para a obra mal feita e depois para a obra inacabada e assim por diante. O que nós vamos fazer é convênio. Nós vamos atribuir aos atores locais, às autoridades, aos prefeitos, aos consórcios intermunicipais, que nós queremos usar como uma ferramenta essencial no futuro do Estado do Mato Grosso, as associações de produtores, as associações, inclusive os conselhos escolares, se for o caso. Nós vamos fazer obra, nós temos belas experiências do passado, nas PPP Caipira e outras iniciativas do governo do Airo Maggi lá em 2003, 2004, que são possíveis de fazer com a participação dos atores locais. Nós temos amostras, nós temos exemplos bem-sucedidos e nós temos que copiar os exemplos bem-sucedidos. O governador não pode sair de avião a jato gastando R$100 mil cada decolagem e aterrissagem para lançar obra que depois não vai sair do papel. Isso não pode. Isso é uma afronta, isso é um desrespeito a quem contribui com esse Estado e a quem está precisando de remédio e não tem. Então nós não vamos fazer gastança, nós vamos acabar com essa correria improdutiva, nós vamos estabelecer controles rigorosos e austeridade, porque essa história de dizer que eu sou honesto, simplesmente eu sou honesto e deixar os outros roubar, não adianta. A autoridade, o governador, ele tem que ser honesto, isso é básico para qualquer cidadão, mas ele também, além de não roubar, ele não pode deixar roubar. Essa história de dizer que foi fulano, foi Beltrano e eu não sei, isso não dá mais. A sociedade não aceita mais isso. Agora, o senhor, além de ser secretário de Agricultura, foi deputado estadual. Então, o senhor vê hoje o governo procurando criar mais um fundo, chamado Fundo de Afogadilho, aqui em Mato Grosso, já que Mato Grosso tem a sua economia especialmente voltada na pecuária e na agricultura, que tem, na verdade, se destacado a cada ano. Isso é o retrato de um desgoverno, da falta de planejamento, da falta de organização orçamentária, da falta de gestão fiscal. Eu não vejo como admitir aumento de carga tributária. Não tem nenhuma ação no sentido de diminuir o tamanho da máquina e cortar na carne. Inclusive estou ouvindo falar em criação de uma nova secretaria. É um absurdo. Nós, quando apoiamos esse governador e eu coordenei a campanha, fui convidado a coordenar também a coordenação, nós compreendemos e tivemos uma visão bem ampla da situação geral do Estado. Nessa época nós propusemos uma reforma ampla, que diminuía o número de secretarias e órgãos para 12, eram 28, fizemos um estudo aprofundado com a assessoria da Fundação Dom Cabral na época e propusemos uma reforma radical que podia montar uma estrutura eficiente para governar o Estado com baixíssimo custo, o menor custo possível. Deputado Zeca, esse fundo passa na Assembleia? Como está essa discussão? Eu vejo com bastante dificuldade. A alegação do governo
que é 100% para a saúde. Mas como não é um governo sério, nós temos um governo aí que falta com a verdade em quase que todas as suas falas, não dá para acreditar. E outra coisa, falo que não aumenta os impostos, que ele vai tirar de quem tem os incentivos. Mas quem tem os incentivos, um exemplo, um frigorífico tem um incentivo. Se tirou o incentivo daquele frigorífico, ele vai repassar para o pecuarista. Assim é a indústria de óleo de soja. Tirou o incentivo da indústria do óleo de soja, ele vai repassar para o produtor. Então, diretamente, é o produtor que vai estar arcando com mais custo. Eu vejo com bastante dificuldade, acredito que a maioria dos deputados não vão concordar. E outra coisa, não vai resolver o problema da saúde. Nós temos, sim, condições de resolver o problema da saúde com gestão a partir do ano que vem, com uma gestão séria e buscando tirar os recursos da onde que já existe, sem aumentar 1 centavo sequer de imposto para qualquer um cidadão mato-grossense. Bom, a gente dá sequência ainda, agora na região do extremo norte de Mato Grosso, lá em Peixoto de Azevedo, pessoal de Colíder, Matupá, Guarantã do Norte, com a Rádio Vale FM do Grupo Conte. Quem tem pergunta é o repórter José Carlos, justamente para o senhor, deputado Zeca Viana. Deputado, nós estamos aqui na região do Vale do Peixoto, aonde não nos cansamos de dizer que somos uma região esquecida. Aqui falta saúde, educação, infraestrutura. Na última sexta-feira, dia 18, deputado, um empresário da cidade de Matupá iniciou um trabalho paliativo de tapa-buracos na MT-322, importante rodovia que há mais de 3 anos foi esquecida por este governo. No mês de março de 2015, o atual governador prometeu, juntamente com sua caravana, o término do asfalto que liga o distrito União do Norte à cidade de Matupá, num total de 5 quilômetros restante para que o asfalto fosse interligado com esta cidade. A fala ficou apenas na promessa. Será que está faltando mais cobrança por parte do Legislativo para que o governador comece a honrar suas promessas, deputado? Bom dia, Zé Carlos, é um prazer falar aí para essa vasta região do Nortão, mas não é vocês aí que são o Vale dos Esquecidos, não. O esquecido está o Mato Grosso todo por esse governo. Você pode ficar tranquilo que não é só você. Infelizmente é isso, a realidade é o Vale, aí é o Norte, é o Sul, é o Sudeste, é o Oeste, é o Leste. O Mato Grosso está esquecido pelo esse governo. Agora, se falar em asfalto no estado do Mato Grosso, a gente fica entristecido. Olha, nós no governo passado, a gente aprovou um projeto fantástico, que era o Mato Grosso integrado. Foi aprovado aí 2.400 quilômetros de asfalto, 2.500 quilômetros de asfalto. Foi conseguido um financiamento de 1.533 milhões de reais. O ex-governador conseguiu fazer em torno de 600 e poucos quilômetros de asfalto e deixou todos os outros MTs licitada, com ordem de serviço, com a licença ambiental liberada, e esse governador não conseguiu fazer 400 quilômetros de asfalto, não conseguiu dar sequência no que estava pronto em 400 quilômetros. Paralisou 400 e poucos quilômetros, tem mais 300 e pouco que está em andamento, e 193 que ele rescindiu o contrato. E não sei o que fez com o dinheiro. O dinheiro estava na conta, é óbvio que o Estado tinha que repor uma contrapartida, mas a contrapartida era do FETAB. Conseguiu acabar com todo o dinheiro do FETAB e fazendo isso que ele está fazendo, como fez aí, em 5 quilômetros de asfalto, não conseguir fazer ou executar 5 quilômetros de asfalto. Um governador, eu acho que 5 quilômetros de asfalto só falta ele pegar, asfaltar, ele pegar e mandar uma empreiteira lá, vai lá e faça, porque é o mínimo que ele tem que fazer, mas infelizmente é isso aí. Então não é só na tua região, nós temos aí a questão das pontes também, 470 milhões de ponte, assinado o contrato no Banco do Brasil, todas as pontes localizadas, com seu valor no anexo ao contrato, e não conseguiu fazer. Então, infelizmente, falar em obra para esse governo é uma perda de tempo, inclusive, sabe? Nós temos que aguardar agora e ver o que a gente vai fazer até o final do ano. Vamos fazer essas composição política aqui. E, infelizmente, esse não dá mais. Precisamos trocar, mudar. O Mato Grosso precisa de gestor, precisa de pessoas que tenham uma visão
que visualiza lá do outro lado da montanha, aonde sabe que vai trazer os resultados, os benefícios para a sociedade, e fazer isso. E um cara corajoso, um cara que vai para o enfrentamento, que tem que cortar, diminuir a máquina pública, tirar esse inchaço. Nós estamos aí com cargos comissionados que assumiu o governo com demissão de 2.000 cargos, mas contratou 4.000 e pouco, quase 5.000, então não adianta, ele inchou a máquina e tá com esse desespero de repassar o que é constitucional para as instituições aí, e está causando um grande problema, um estresse dentro das próprias instituições, dos poderes. Não dá para confiar, infelizmente nós temos que falar a verdade, e é essa a verdade, não dá para confiar nesse governo mais. Deputado Zeca Viana e também o Otaviano Pivetta, faremos agora um rápido intervalo aqui no Giro Conte. Na sequência, o assunto é a questão ambiental em Mato Grosso. Lá em Vila Bela acontece hoje à noite uma audiência pública onde será discutida a possível criação de uma área alagada do Pantanal, ou Pantanal do Guaporé, Pantanal do Araguaia também. A seguir aqui no Giro Conte, o que vocês pensam a respeito desse assunto? Giro Conte. Rádio Conte. Você está ouvindo Giro Conte. Voltamos com o Giro Conte, manhã de sexta-feira, agora movimentando a região do Vale do Guaporé, Pontes Lacerda, Vila Bela, Jauru, Vale de São Domingos, a Rádio Conte, com o repórter Celso Garcia, que tem pergunta, tem participação nessa manhã para o Otaviano Pivetta, aqui nos estúdios da Rede Conte. Bom dia, Antônio Luiz, bom dia, Pivetta. Falamos da região do Vale do Guaporé, conhecida como a Vale do Boi. Para fazer a nossa pergunta, precisamos contextualizar um fato. No governo Maggi, o senhor ocupou o cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Rural. Inclusive, esteve em Pontes Lacerda por ocasião da inauguração da sede do INDEA regional. E nesta ligação com a classe produtora e pecuarista, como o senhor está acompanhando a ação do governo do estado em criar mais 2 áreas de Pantanal em Mato Grosso, as áreas úmidas do Guaporé e Araguaia, que desde o mês de junho do ano passado passaram a condição de Pantanal através do decreto 1031/2017. Bom dia. Na minha opinião, nós temos que olhar, antes de mais nada, a receita per capita dos matogrossenses, entender a situação da pobreza no Brasil, dar uma olhada lá nos Estados Unidos, na Europa desenvolvida, o que é que eles fizeram no passado, que deixou eles tão ricos e tão organizados socialmente. Eu acho que nós temos bastante reservas naturais, áreas indígenas, parques. Esse país é o campeão mundial em preservação ambiental. Inclusive, os produtores são obrigados a manter nas suas propriedades, e fazem isso com bastante competência, as áreas, os percentuais legais de reserva legal, de APP, coisa que no mundo inteiro a gente não vê. Então, eu acho que criar mais reserva, isolar mais território para perpetuar isso como área improdutiva, é preciso ouvir bem a sociedade, é preciso analisar os aspectos sociais, o estágio de desenvolvimento não só do Mato Grosso, mas do Brasil, porque nós somos um estado da federação que não tem fronteira, somos integrados a um país. E eu acho que a missão do Brasil é desenvolver e diminuir as diferenças, oferecendo mais oportunidade e mais dignidade para o povo brasileiro. São 205 milhões de irmãos brasileiros, desses 150 milhões são trabalhadores ou famílias de baixa renda. Nós precisamos criar Bolsa Família, nós estamos precisando criar programa de renda familiar até aqui no estado de Mato Grosso, chamado Pro Família, se não me engano. Enquanto nós tiver, o país, os governos, tiver que criar programa de renda para distribuir recursos para dar um mínimo de dignidade para as famílias, que eu sou favorável a isso, nós temos que pensar muito bem antes de isolar qualquer território. Mas, a princípio, eu sou muito reticente à criação de novas reservas, porque conheço um pouco em termos conjunturais e sei que o Brasil está responsável por produzir oxigênio para esse mundo todo e não estamos recebendo por isso. Então, eu acho que qualquer governo que for tomar uma decisão dessa precisa ouvir muito a sociedade. Eu acho que até hoje não houve esse debate com a sociedade.
E eu aproveito a presença do deputado Zeca Viana para falar sobre esse assunto. Como que está essa discussão na Assembleia? Vai criar ou não esse chamado Pantanal, tanto no Araguaia como no Guaporé? Não vai criar. Esse decreto foi uma aberração do nosso governador. Ele pegou um estudo da SEMA, daquele xiita que tem na SEMA, dentro da SEMA, que se diz ambientalista, mas na realidade são pagos por ONGs europeias, principalmente, que não querem ver o nosso desenvolvimento e começam a criar essa situação. Nós temos um trabalho dentro da Assembleia, nós vamos mudar a nomenclatura desse decreto e, inclusive, vamos reduzir essas áreas úmidas, que são úmidas temporariamente, para preservar exclusivamente as áreas que têm lago ou alagado permanente. As áreas que são úmidas só no período da chuva, nós inclusive vamos incluir no decreto a possibilidade de transformar essas áreas em lavoura ou em pastagem artificial. Copiar o que foi feito nos Estados Unidos, na Europa, fazer drenos, grandes, enormes drenagens, aonde que deu condição dos produtores fazer as suas lavouras e trazer recursos para as famílias. Nós somos um país que temos apenas 8% da nossas áreas agricultável que está sendo produzida. Nós temos 66% das florestas intactas. 20% desses 66% está nas reservas particulares, que é maior do que todas as reservas indígenas, todos os parques de preservação do governo, tanto federal, estadual, e ninguém paga nada para nós por isso. Isso é uma aberração. Ou nós vamos buscar uma transformação para que os países desenvolvidos venham nos pagar um custo que nós temos de manter essas florestas, ou então nós vamos ter que entrar numa discussão aonde que dê a liberdade para a gente produzir nessas áreas também, porque é inaceitável agora criar mais parques num estado onde que nós temos mais de 60% de preservação. Isso é coisa de xiita mesmo, é coisa de ambientalista. Não estão preocupados com o meio ambiente, estão preocupados com a situação econômica, com o mercado mundial, a competitividade que nós temos em produzir carne, em produzir soja, em produzir algodão, em produzir milho aqui no Brasil com os outros países. Esses ambientalistas, eles se dizem ambientalistas, mas eles não querem nem saber de meio ambiente. Eles são fomentados e são custeados por empresas que estão ali numa guerra comercial, não tem nada de preservar, não, é guerra comercial, por isso que eles criam esses absurdos e nós acabamos tendo uns governos frouxos, como nós temos, e acaba cedendo para esse povo. Portanto, hoje às 19 horas em Vila Bela, essa grande audiência pública. E o repórter Celso Garcia, ainda lá do Vale do Guaporé, tem pergunta agora na questão política para o Otaviano Pivetta. E a pergunta é a seguinte: o senhor que já foi candidato a vice-governador em 2010, na dobradinha Pivetta e Mendes, a questão é a seguinte: qual o adversário mais difícil de ser batido? Silval Barbosa em 2010 ou Pedro Táxi em 2018? Bom dia. Falando sobre política, nós estamos numa fase inicial ainda. Eu fui colocado pelo meu partido, fui convidado para me colocar à disposição, me coloquei, estou pré-candidato a governador com muito entusiasmo, com muita vontade, mas nós estamos construindo um grupo não só para ganhar a eleição, mas também para fazer o que há muito tempo precisa ser feito nesse estado e só se conversa e não se faz. Então, muito pior do que perder a eleição, não é bom perder a eleição, mas pior do que perder é fazer um governo pífio, um governo que frustre a sociedade, como esse governador está fazendo. Isso é muito triste, seria melhor ter perdido a eleição. Nós estamos numa fase agora de conversa com lideranças, com os outros partidos, liderados aqui pelo nosso presidente Zeca Viana. Nós estamos também estudando e com grupos de trabalho elaborando um plano de governo nas áreas essenciais de saúde, segurança pública, educação, infraestrutura, para mostrar para a sociedade, logo aí na frente, na pré-campanha, depois de definir as alianças, nós vamos rodar o estado, andar nos municípios polos, respeitando
mais ou menos a OMT regional, os consórcios intermunicipais, para ouvir as particularidades de cada região e aí fechar o plano de governo em cima de um compromisso com a sociedade mato-grossense. Muito mais do que definir nomes, né? Por que eu poderia me achar importante para exercer o cargo de governador só com o meu nome? Não, eu tenho que ter uma proposta que seja aceita, uma proposta que encante a sociedade, que encante primeiro os partidos, as lideranças, que torne uma bandeira de um grupo importante da política para nós poder fazer uma campanha, ter êxito e depois executar um governo restaurador, um governo que faça a sociedade resgatar a sua autoestima e o orgulho de ser mato-grossense. Agora, Zeca Viana, as convenções já se aproximam e a gente observa 3 vertentes aí. O DEM, o próprio senador Wellington, também anunciando como candidato, Piveta, a oposição não está um pouco, de repente, distribuída, meio solta, ainda não se fala numa junção? Não, se fala, a gente já vem conversando sobre uma junção, mas não tem nada definido ainda, né? Então nós não temos nenhum partido batido o martelo conosco, como o senador Wellington também não tem. E tem sim o governador Pedro Taques, que foi e sequestrou uns partidos aí em nível nacional e trouxe para dentro dele, porque se fosse deixar à vontade, eu acho que nenhum partido, com exceção do PSDB, não ia ficar com nenhum junto com ele. Mas nós estamos trabalhando, estamos conversando com todos os partidos de oposição, todos os partidos que acham que o governador Pedro Taques não deve continuar no cargo, estão conversando conosco, que nós estamos conversando com todos eles e expondo a nossa forma de trabalhar, a forma que o nosso pré-candidato Otaviano Piveta quer fazer com o Estado, e aí para a gente buscar um entendimento. Eu acredito muito que a oposição vai estar unida, sim, em nome de um só pré-candidato. Deputado Zeca, ainda dentro da questão política, vamos até Paranatinga. O repórter João Lopes, da Rádio Conte de Paranatinga, já está pronto para perguntar também. Bom dia, João. Bom dia, Antônio Luiz. Minha pergunta é para o deputado Zeca Viana, presidente do partido PDT. Deputado, essa semana o Instituto Locomotiva, que tem feito levantamentos sobre o comportamento dos eleitores, divulgou uma pesquisa apontando que 81% dos entrevistados declararam preferir votar em quem hoje não exerce mandato. Como o senhor, sendo político, observa a possível tendência? Realmente isso é o reflexo do que somos hoje dentro da política do nosso estado. Está de parabéns o eleitorado, e eu uso dizer que para mudar é o eleitor que sabe se quer mudança ou não, porque o eleitor que vai mudar as cabeças. Nós não mudamos o perfil dos nossos políticos que estão sendo investigados, que estão sendo aí acusados de corrupção, se não mudar a cabeça. Eu falo sempre nas minhas falas que nós precisamos mudar as pessoas. E o eleitorado vem aí dizendo isso, mais de 80%, que querem novos personagens dentro da política. É óbvio que nós temos que saber escolher, ver o passado desses candidatos, a conduta deles dentro da sua sociedade, mas essa é o nosso retrato hoje da má gestão que nós viemos fazendo dentro do mundo político. E eu acredito muito nessa grande mudança. Eu estou muito confiante que esse ano, justamente pela causa toda dessas operações, Lava Jato e etc, que vem condenando os políticos, está levando para a sociedade. Eu acredito que hoje em torno de 10% da sociedade só não acompanha as redes sociais. E todos os cidadãos, os eleitores que estão acompanhando as redes sociais, ele só vai votar num candidato que tem envolvimento de investigação, de corrupção, sabendo que vai votar no cara que não é o cara correto. Todos eles hoje estão sabendo. Então, por isso que o sentimento vem aí com mais de 80% de votar em candidato novo, porque realmente nós não fizemos o dever de casa para mostrar para os eleitores que nós tínhamos ou temos sim a capacidade
e o dever cumprido de se manter na política. Eu sou contra a reeleição também. Eu gostaria que o Legislativo tivesse no máximo 2 mandatos ou 3, porque o Legislativo não pode ter uma rotatividade. Agora o Executivo, inclusive esse ano é o último ano de reeleição mesmo, mas também temos que mudar, para as pessoas não se perpetuar na política, porque tem gente que tira a política como uma profissão, que acha que a política é para ganhar dinheiro. Não é, a política é para você servir. Você tem que tirar 4 anos, no máximo 8 anos, chega lá e diz, olha, fiz meu papel, meu dever de casa, vou para casa cuidar dos meus negócios, porque ganhar dinheiro é nos nossos negócios particulares, não é na política, não. Deputado Zeca Viana, Otaviano Pivetta, vamos fazer aqui um rápido intervalo no Giro Conte. Na sequência, uma pergunta que não quer calar em Mato Grosso. Porque existem no único estado regiões riquíssimas e outras paupérrimas, sem desenvolvimento, sem iniciativas. Por que tanta diferença num estado tão rico? O que falta fazer? Vamos a um rápido intervalo no Giro Conte. Giro Conte. Rádio Conte. Você está ouvindo Giro Conte. Voltamos com o Giro Conte na manhã desta sexta-feira, hoje recebendo aqui nos estúdios da Rede Conte o Otaviano Pivetta, ex-deputado, ex-prefeito de Lucas do Rio Verde e ex-secretário de Desenvolvimento de Mato Grosso, junto com o deputado Zeca Viana. Bom, vamos agora até a região lá no sudoeste de Mato Grosso, em Mirassol do Oeste, a rádio de Mirassol que abrange toda a região sudoeste, ali em São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Cáceres, Glória do Oeste, Indiavaí, Salto do Céu. O Tadeu Benítez já está pronto para perguntar. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Antônio Luiz. A minha pergunta é para o Otaviano Pivetta. Durante os seus 3 mandatos, o município de Lucas do Rio Verde sempre se destacou entre as principais cidades do estado na geração de emprego, na atração de investimentos de grandes conglomerados industriais e nos investimentos públicos, principalmente na educação. Lucas é vista como uma ilha de prosperidade. O sonho de Mato Grosso é que essa prosperidade se estenda por todo o estado. Por que as coisas deram certo na sua cidade? E por que essa diferença gritante com outras regiões? O que falta nessas regiões? Eu diria que nós precisamos ter um sentimento chamado empreendedorismo no governo do estado. Em Lucas as coisas aconteceram porque nós começamos a fazer. Nós, os atores locais, todas as empresas que estão lá instaladas, as grandes empresas que na sua órbita tem centenas de pequenas empresas prestadoras de serviços, enfim, geram a atividade de produção de proteína animal, por exemplo, que hoje é a BRF, tem a maior indústria da América Latina em Lucas. Esses 2 projetos, tanto da produção de suínos quanto de frangos, eu idealizei o projeto e junto com meia dúzia de sócios, amigos, sócios lá da cidade, começamos a fazer esses projetos, mesmo sem ter os recursos para avançar. Mas nós sabíamos que era uma atividade afim, uma atividade de vocação da nossa região, porque nós tínhamos grande oferta de milho e de soja com baixo valor agregado e que transformar em suíno e frango seria o melhor endereço do Brasil, coisa que se faz hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná especialmente. E Mato Grosso não estava no mapa ainda para se produzir frango e suíno. Nós começamos isso lá com poucos recursos, tocamos até onde nós tivemos força e aí mostramos para o Brasil e para o mundo que Lucas já tinha um começo, já estava iniciada a 2 atividades importantes e que tinham resultados, índices zootécnicos de produção animal excelentes, matéria-prima para produzir de baixíssimo custo, que é o milho e a soja, e atraímos na época a Sadia, que assumiu o compromisso conosco de fazer lá o maior projeto da América Latina. Isso gerou cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos. Nós fizemos isso em Mutum também, eu liderei isso em Mutum também. O que um governador tem que ter hoje para vender Mato Grosso, para atrair investidores para o estado de Mato Grosso? Organizar as cadeias produtivas e facilitar a vida dos empreendedores.
O Estado tem, por exemplo, que dar isenção, Zeca, de 100% dos impostos para desenvolver a cadeia têxtil aqui no Estado. E não é para privilegiar município que tem alto dinamismo econômico, é para alavancar os municípios pequenos e pobres que têm baixo dinamismo econômico. E aí eu cito todos os municípios da Baixada Cuiabana, o município do Alto Rio Paraguai, Cáceres, por exemplo. Nós produzimos hoje 60% do algodão brasileiro. E um algodão de ótima qualidade que é aceito no mundo inteiro. Então nós vamos trazer para cá as fábricas de fio, tecelagem, tinturaria, e temos que também, nós precisamos dar isenção de 100% em todos os tributos para incentivar as indústrias do Brasil e do mundo a vir fazer aqui fio, tecido, tinturaria e confecção também, para dar emprego para nossas mulheres, para dar emprego para nossos jovens e transformar Mato Grosso num polo da indústria têxtil, já que nós somos os maiores produtores de matéria-prima do mundo, proporcionalmente. Eu pretendo fazer isso, tá? E vender essa facilidade, vender esse projeto para o mundo inteiro para melhorar a vida da sociedade desses municípios que não têm atividade econômica, que não têm renda, que não têm emprego. Quer dizer, isso é um exemplo que eu estou citando. Hortifrutigranjeiros, por exemplo. Nós importamos tudo de outros estados. Os produtos que nós compramos aqui, legumes, verduras, frutas, vêm de São Paulo, vêm no Ceasa de São Paulo. O que impede de o governo, através da Empaer, preparar os pequenos produtores aqui da Baixada Cuiabana e incentivar um sistema de produção em escala organizado, dentro de uma cadeia produtiva organizada, profissional, para abastecer o mercado local com os produtos produzidos aqui e parar de fazer essa evasão de divisas, gerando renda, emprego aqui e resolvendo o problema de abastecimento aqui mesmo. Isso só precisa organização e boa vontade. O papel do Estado é permitir que todo mundo tenha a mesma oportunidade. Filho de papai, filho de operário, todo mundo tem a oportunidade de crescer, de prosperar, de sonhar, de desenvolver seus sonhos. E isso se faz com uma boa educação de base, com uma boa educação básica, coisa que nós já fizemos em Lucas durante 20 anos. Então eu sei que é possível fazer. No entanto, o Estado não faz por quê? Porque gasta mal, porque administra mal, porque permite que ainda crianças nossas não tenham sala de aula para estudar, não tenham transporte escolar. O Estado é incompetente por natureza, e quando tem um governador ruim, aí ele é desastroso. É o que está acontecendo hoje no estado de Mato Grosso. Bom, eu quero movimentar o pessoal lá de Vila Rica, que tem perguntas para o senhor nesta manhã. Nosso repórter Gilmar, da Rádio Conte de Vila Rica. Fala, Gilmar, bom dia. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, deputado Zeca Viana. Deputado Zeca Viana, recentemente o senhor fez uma afirmação de que o governador do estado, Pedro Taques, não era honesto e pode ser afastado pela justiça. Baseado em que o senhor fez esta afirmação? Bom dia, Gilmar. Muito oportuna a sua pergunta. Baseado nas delações que vêm sendo feitas, inclusive agora recentemente, por último, a própria delação do Alain Maluf, do empresário Alain Maluf, uma delação altamente comprometedora, que envolve diretamente o governador, e também nas investigações da Polícia Federal sobre a Grampolândia. O governador não está isento da Grampolândia. Eu acho que a Polícia Federal vai concluir os trabalhos dela e vai realmente apontar o envolvimento do governador com esse escândalo, que é um dos maiores escândalos do Brasil. Então é nesse sentido que eu falei que ele não deve permanecer no mandato até o seu término do mandato. Deputado, ainda neste contexto da política brasileira, vamos movimentar a rádio de Pontal do Araguaia, Barra do Garças, Torixoréu, toda aquela região do extremo leste de Mato Grosso. O Josiel Campos já está na linha, abre o sinal para ele. Bom dia, Josiel. Muito bom dia, Antônio Luiz. Bom dia também ao deputado Zeca Viana, senhor Otaviano. Uma pergunta que eu acho que a maioria da população do Mato Grosso gostaria de fazer é que, devido aos constantes desgastes políticos em Mato Grosso, o que a nossa população tão sofrida do nosso estado pode esperar
e quais as expectativas dessa nova proposta do PDT? Bom dia, Josuel, muito obrigado pela pergunta. Realmente é preocupante, não só da sua parte, como da maioria dos eleitores e minha também, porque você é conhecedor do trabalho que eu fiz de 2011 a 2014 para eleger esse governo que está aí. E infelizmente foi frustrante, frustrou toda a sociedade mato-grossense, e eu tenho um compromisso hoje comigo e com o povo mato-grossense que nós não podemos mais cair nesse erro. E estamos trabalhando com muito afinco o nome do pré-candidato Otaviano Pivetta, porque eu tenho conhecimento dos valores dele já conclusos aqui no estado e na sua vida pregressa, e coisa que eu não tinha no nosso governador Pedro Táxis. O governador Pedro Táxis se transformou num monstro depois da eleição. Agora, o Otaviano, eu sei que ele vai ser esse homem simples, esse homem com uma visão administrativa fantástica, e vai trazer sim tudo aquilo que o nosso estado precisa ou necessita para fazer o pontapé inicial do crescimento econômico. No projeto em nível Brasil, nós temos aí o presidenciável Ciro Gomes, também é um cidadão de profundo conhecimento das causas do nosso país. Ele tem 38 anos de vida pública e até hoje ele nunca, nem para se defender, ele foi responder qualquer tipo de ação contra ele sobre uma má conduta ou qualquer desvio de conduta ou de corrupção dentro do mandato dele. Então é um homem que mostra que tem capacidade e é puro, é aquela pessoa que a gente está tanto estimando que sejam nossos governantes, pelo menos pessoas que saibam valorizar o recurso público. Então eu não tenho dúvida que nós estamos bem alinhados em termos de estado do Mato Grosso e com o governo federal. Agora cabe o eleitor avaliar e ver se realmente a oportunidade é essa ou não. Bom, deputado, queremos aqui em nome de todo o grupo agradecer a sua presença, do Otaviano, e desejar aí um excelente final de semana. Claro que vocês estarão em novas oportunidades conosco, até porque hoje existe a necessidade de discutir política e o futuro do Mato Grosso, que passa pela política. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu sei que nós estamos falando aí para a grande maioria do público mato-grossense, e nós queremos discutir política com a sociedade. Nós não queremos discutir política internamente do partido e levar para a sociedade. Nós queremos ouvir a sociedade, sim. É só assim que nós vamos fazer um governo mais coerente com a realidade regionais do nosso estado. Então eu agradeço toda a diretoria da Conte e muito obrigado pela oportunidade, e estarei sempre à disposição assim que vocês me chamarem para mais um bate-papo desse. Muito obrigado e tenham todos um bom final de semana. Otaviano, foi um prazer contar com o senhor nessa mesa redonda nessa manhã de sexta-feira. Desejar um excelente final de semana e sempre que puder, passe aqui pela Rede Conte para a gente bater papo com os nossos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. E nós vamos estar por aí pensando em Mato Grosso, trabalhando por Mato Grosso. Eu cheguei já nos meus 59 anos, desses 36 foram vividos e dedicados a esse estado, e pretendo terminar a vida que me resta por aqui mesmo e ajudando esse estado a prosperar. Obrigado. Bom, e com os nossos dois entrevistados, Otaviano Pivetta e o deputado Zeca Viana, presidente do PDT de Mato Grosso, nós encerramos a nossa mesa redonda. Quero aqui mais uma vez agradecer a participação de todos os nossos colegas na região norte, no leste, no Araguaia, no sudoeste de Mato Grosso, no médio norte, participando junto conosco nesta manhã de sexta-feira. A você um excelente dia. Vem aí o Bom Dia Conte em todas as emissoras. Claro, você continua aqui na Rede Conte com a melhor programação e a melhor discussão sobre a política estadual. Bom fim de semana. Giro Conte. Você por dentro da notícia, onde estiver. Giro Conte. De volta à segunda na nossa programação. Rádio Conte. Conte. Conte.